Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que estás a acompanhar o programa Pontapé de Saída. Pois então, já estamos no ar para lhe trazer mais um programa Pontapé de Saída, o programa que te liga ao mundo do futebol. Pois então, o programa de hoje será apresentado por mim, Mohamed Ramjan. Como eu sempre tenho dito, não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal para ficar por dentro de toda a programação da ZTV. Pois então, além do YouTube, você pode acompanhar a nossa programação a partir do Instagram ou do Facebook. E o programa Pontapé de Saída de hoje começa com uma belíssima reportagem que fizemos do Campo da Sagrada. Pois então vou convidar-vos a assistirem esta reportagem que está mesmo top, para voltarmos com este que é o nosso programa Pontapé de Saída, que vamos ter uma belíssima conversa com um grande jogador aqui da província de Zambeza. Não se fala de futebol sem falar desses nomes. Eu estou a falar de Dudu. Pois então, isso é só para te manter mais curioso para ter acompanhado o nosso programa Pontapé de Saída. Pois então, eu volto depois da reportagem para dar continuidade a este que é o nosso programa Pontapé de Saída. Pois então, o programa Pontapé de Saída hoje vai contar a história de um campo que foi fundado no ano de 1960, juntamente com a Igreja Católica da Sagrada Família. Pois então, de lá para cá são mais de 80 anos de existência. Estou a falar nada mais nada menos que o Campo da Sagrada, que é um campo muito grande da província de Zambeza, e não se fala de Climane sem mencionar este campo. Portanto, essa é uma história que vamos conhecer um bocado do campo lá dentro, e vou convidar a todos vocês a me acompanharem para conhecermos um bocado o que existe lá na parte interior do Campo da Sagrada. Pois então, este é o Campo da Sagrada. Um campo que leva um nome, mas se encontra... ou seja, um campo que leva o nome de um bairro, mas se encontra num outro bairro. Como eu já disse, o campo chama-se Campo da Sagrada, mas se encontra no bairro 1º de Maio, mesmo na fronteira que dá ao campo, ou seja, ao bairro da Sagrada. Este é um campo que tem uma história de mais de 80 anos de idade, como eu já muito bem disse. Importa referenciar que os craques de hoje, muitos deles passaram por aqui, porque nos anos de 2007, 8, 9, 10, 11 e 12 e por aí, foi este o campo que deu-se os grandes campeonatos de mini-liga Bebec para os craques que na altura tinham dos 9 aos 16 anos de idade. Este também foi o campo de algumas edições do Copa Coca-Cola nos anos de 2013, 14 e por que não dizer do ano de 2015. Este campo só não é tão grande como se calhar o campo do Ferroviário ou o campo do Sporting Clube de Climane, porque o campo ainda não tem... O campo ainda não tem as condições necessárias, estamos a dizer, de relva sintética, mas este é um campo que leva as medidas. Posso até dizer que é o único campo na província de Zambeza que leva as medidas de um campo profissional, ou seja, um campo europeu, porque esta é um edifício que pertence aos padres diocesanos residentes aqui na cidade de Climane. Portanto, foi feito com as medidas que os padres na altura também vinham da Itália, ou seja, eles são italianos, e fizeram mesmo as medidas do campo segundo as estruturas de um campo europeu, ou seja, um campo profissional. Como eu já disse, muitos craques de hoje passaram daqui, que é o caso do Zuneide, que é o caso do Dudu e muitos outros. O campo hoje é palco de alguns jogos amigáveis entre escolas e também é campo de treinos do grande clube Sporting Climane Benfica. Ou seja, aqui, além desses dois, ainda acontecem algumas aulas de educação física. Nós esperamos que este campo um dia venha a ser um campo idêntico ao Ferroviário de Climane, ao Sporting Clube de Climane, e por que não este campo um dia receber aquela que virá a ser
os campeonatos provinciais séniores masculinos e não só. Gostávamos que esse campo seja um dia o campo que albergue grandes campeonatos, não só da província de Zambésia, como também do nosso país, pois então nós sabemos que o Moçambola voltou à província de Zambésia. Essa é uma esperança que nós temos, mas importa referenciar que na história deste campo já foram mais de 50 anos que este campo foi um campo que nós podemos chamar semi-aberto, porque neste campo só tinha, ou seja, a vedação estava apenas por dois lados, o lado esquerdo e a parte frontal. A parte de trás e o lado direito não tinha nenhum tipo de vedação por muitos e longos anos. E digo isso na altura de 2008, 2009. Só sofreu esta modificação este campo no ano de 2013, em que agora o campo já tem uma vedação e também umas bancadas que se calhar dão para assistir um jogo que pode se fazer aqui. Foi muito bonito o dia da reinauguração deste campo no ano de 2013, onde este campo teve grande jogo amigável entre os padres. Portanto, deixa só referenciar que este é o quadro Campo dos Craques do programa Pontapé de Saída. Pois então, regressamos com o programa Pontapé de Saída. Como eu disse, antes de irmos à nossa reportagem, eu terei uma belíssima conversa com um jogador com muito nome aqui na província de Zambésia. Já passou por grandes clubes aqui da província de Zambésia, que é o caso do 1º de Maio. Pois então, muito boa tarde. Estás no programa Pontapé de Saída. Como é que vai isso? Sim, boa tarde. Quero agradecer pelo convite e cumprimentar a todos que estão a assistir esse programa e dar uma informação que continuem assistindo esse programa, que terão boas notícias. Bom, muito obrigado. Bom, Dudu, eu gostava de saber de si a experiência, tipo, em quantos clubes já passaste e como é que está a ser a sua participação no mundo do futebol agora? Sim? Até hoje já passei em 4 clubes. Quais seriam? Sim, o primeiro clube foi Sporting, na camada de formação. Depois foi o 1º de Maio, também na camada de formação, mas do 1º de Maio logo tive a oportunidade de saltar do Júnior para o Moçambola. Do Moçambola tive a oportunidade de ser contratado para o Black Bull. Do Black Bull regressei a Quelimane e cá estou a jogar no Ferroviário de Quelimane. Bom, muito bem. Quanto tempo no mundo do futebol? Quanto tempo? Tipo, já um período? Há 10 anos. Há 10 anos. E nesse período todo, qual foi o momento que mais te marcou no mundo do futebol? O momento que você achou que eu, como futebolista, estou realizado? O momento que eu achei que como futebolista estou realizado foi em 2014, no Jogos Intermunicipais, quando ganhei o meu primeiro prêmio de melhor jogador da Zambésia. Melhor jogador da Zambésia nos Jogos Municipais de 2014 em Mucuba. Eu me lembro deste grande feito. Pois então, como é que foi a experiência de jogar no Moçambola? Ou seja, competir com grandes clubes aqui da província de Zambésia, do nosso país, entretanto. E como foi a experiência? A experiência foi boa, mas quero antes dizer que não foi muito fácil, porque ainda era antes de ter tinha a idade de jogar júnior, mas com o talento que os técnicos acharam que eu tive, fui convidado para subir do júnior diretamente para o Moçambola. Dizer que meu primeiro jogo no Moçambola foi com uma das melhores equipes de Moçambique contra o DS, que não foi também tão fácil de jogar. Neste período todo no mundo do futebol, eu gostava que me aferisses qual foi o guarda-rede que foi mais difícil você embater? E nesse caso é difícil, porque quando subi para o Moçambola encontrei muitos guarda-redes. Não tem uma referência, mesmo um caso mesmo que você tentou? Não tenho referência, não, porque marquei a todos os guarda-redes, porque não encontrou muitos difíceis. Sim, muito exatamente. Difícil. Bom, e no meio do campo, jogadores que te marcaram e você disse sim senhor, tipo um defesa assim? Defesa tem o caso de Aginor, que teve em Portugal, mas logo voltou, foi meu colega no 1º de Maio.
lhe admiro bastante a maneira dele de jogar. E meio-campista? Meio-campista tem o caso do Inácio Nacito, tem o caso de Pepodino, lá no Black Bull, tem o caso de Cadre, também no Black Bull. Yeah, Tem entre outros, são vários. E avançado? Avançado tem Melk, tem Ejaita, entre outros também que admiro a forma dele de jogar. Bom, e um jogador que jogou consigo, tipo um companheiro de equipe para si, que foi uma referência para ti, quem seria? Que foi uma referência foi o Beto Maravilha. Beto Maravilha. Eu gostava de saber quantos, tipo, os troféus que você teve durante a sua carreira que são uma referência para ti. Eu sei que se calhar podem ser vários, você pode não enumerar todos, mas aqueles que mais te marcaram, quais seriam? Sim, aqueles que mais me marcaram, primeiro, quero dizer que foi de 2014. Foi o troféu que mais me marcou como melhor jogador da província da Zambésia, que quando ganhei aquele troféu me deu uma visão que no futuro serei um grande jogador, porque não foi fácil, tinham mais de 50 atletas, mas eu fui o escolhido para ser o melhor jogador. E tiveste a oportunidade de jantar com o Manuel de Araújo? Sim, tive a oportunidade de jantar com o Manuel de Araújo, assim como outros. E além dessa, mais algum troféu, alguma experiência? Sim, tive a de Júnior no 1º de maio, tive a de jogo escolar também, dizer que foi um dos troféus que mais me marcou, que não foi fácil, foi o primeiro título da seleção da Zambésia no jogo escolar. E agradecer a Deus porque eu estive presente quando for para a cidade de Quelimane ou a província da Zambésia, quando for para procurar quais foram os jogadores que campearam o jogo escolar, eu fico feliz por lá postar o meu nome e ter a minha foto. Muito importante isso. Bom, agora sim, quais seriam os seus projetos, tipo o seu maior sonho dentro do futebol? Meu maior sonho é jogar um dia na Europa. Um dia na Europa. Sim. Sonho de todo jogador. Aí, um jogador referência, tipo aquele que você mesmo, tipo internacionalmente, né? Aqueles que nós se calhar vemos só na televisão. Um jogador que gosto de ver a jogar é Messi, mas cá em Moçambique também tem alguns que eu admiro a forma dele de jogar. No caso de Luís Mixon, admiro bastante a forma dele de jogar. E jogar na seleção um dia, não sonhas dessa parte? Já joguei na seleção sub-20 2018. Uau! Tive a oportunidade de conhecer África do Sul, Tanzânia e Suazilândia. Eu dessa parte eu não sabia, mas depois então gostava de dar-te os meus parabéns, que um dia vamos chegar à seleção sub-23, é isso, né? Seleção sénior é 23, né? Não, meu maior objetivo é jogar na seleção nacional. Exato. Ficamos isso. Um dia vai acontecer. Estamos a trabalhar para isso. Pois então, gostava de falar alguma coisa que se calhar eu não tinha questionado. Ou mesmo, antes mesmo disso, eu gostava de saber se calhar quem seria a pessoa que te motivou a gostar tanto do futebol, ou seja, um treinador, seus parentes, uma coisa parecida. Quem seria? Foram muitos que me ajudaram para ser como jogador, que me deram força quando estive embaixo de forma, quando pensei em desistir, foram muitos que me deram a mão para que eu pudesse levantar a cabeça. Vou citar alguns jogadores, assim como treinadores, vou dizer no caso de 2018, quando estava no 1º de maio, chegou um tempo que estava a passar por uma crise, como posso dizer, uma crise, estava nos maus momentos meus do futebol. Quero agradecer ao Inácio, ao Beto Maravilha e ao meu colega Ginor também, que me deram a força, que falaram não baixe a cabeça onde as coisas vão dar certo. E graças a eles, neste ano 2018, consegui acatar aquelas que foram as mensagens dele. Joguei, ultimei com o campeonato e que tive a sorte também de ter o contrato para o Black Bull, que fui representando em 2019. Fixe. E agora, aquela questão que eu tinha feito de antemão, né? Alguma questão que queira... Sim, quero agradecer também aos treinadores que me deram a oportunidade de saltar dos júniores para a equipe sênior de Moçambola, dizendo que eu o campeonato de referência de Moçambique número 1. Agradecer ao Mr. Fume e ao Mr. Cesário, eles é que
acreditaram em mim, porque não é fácil hoje em dia levar um jogador que pode ter talento, mas ainda não está naquela idade para ir representar aquele campeonato. Hoje sou jogador graças a ele, posso dizer isso. Pois então, eu gostava de agradecer mais uma vez pelo convite e esperamos ter você dentro do nosso programa mais vezes. E para você que estava a acompanhar o nosso programa Pontapé de Saída, não me resta mais nada além de agradecer a sua presença e prometer que regressamos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu tenho dito, não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação da ZTV. Siga-nos no Instagram e no Facebook para acompanhar tudo o que acontece no mundo da Zambésia Televisão. Eu sou Mohamed Ramujani e esse é o programa Pontapé de Saída. Muito obrigado e até a próxima.